presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito boa tarde. No ar, mais uma vez, pela sua Rádio 9 de Julho, a emissora católica da cidade que mais cresce no mundo, que é a cidade de São Paulo, capital do nosso estado. Você está com o nosso programa Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo Padre Aldo Lima, que está aqui do nosso lado. Na mesa, nos trabalhos técnicos, nós temos mais um São Paulino. Parece que isso aqui é uma fábrica de São Paulino, com o nosso amigo Lucas. Lucas, muito obrigado pelos seus préstimos, pela sua dedicação com a gente. Como você pode participar deste nosso programa? É muito simples, mas facílimo. O 11, que é o DDD de São Paulo, 39321600, 39321600, a AIDA estará atendendo todos os seus pedidos, reclamações, pode fazer as suas críticas também, ou pode entrar através do WhatsApp 11, que é o DDD de São Paulo, 983719681, 983719681, pode escrever ainda, por mandar uma mensagem por e-mail, família fonte de amor e vida, @radio9dejulho.com.br. Através das redes sociais, você pode também buscar lá facebook.com/família fonte de amor e vida, ou ainda, se quiser, pode escrever pela Caixa Postal 8715 São Paulo. O CEP é 031-195-970. Mande seus pedidos, as suas sugestões, nós estamos aqui para, dentro daquela nossa conduta, da nossa linha, sempre falando, como o Padre Aldo diz, catequizando as famílias. Isso é muito importante. Se você perdeu algum programa nosso anterior, é fácil, só entrar lá no YouTube e procurar, que temos programa desde setembro de 2016 à sua disposição. Irmãos e irmãs, com as vossas licenças, queremos nos aproximar ainda mais. Queremos chegar no seu local de trabalho, na sua casa, dentro do seu carro. Você que está viajando, muito cuidado. De vez em quando uma chuvinha por aí e causa aquela camadinha de água na pista, é muito perigoso. Você que tem família, a família é mais importante do que o chegar rápido. É melhor demorar um pouco para chegar, mas chegar com a família inteira para receber as graças de Deus onde você estiver. Para isso, nós podemos, antes de invocarmos o Espírito Santo, lembrar sempre daquela passagem da Bíblia, de Mateus 18:20, que diz o seguinte: quando duas ou mais pessoas estiverem presentes, Deus estará ali junto deles. Isto é praticamente uma ordem para que a gente saiba sempre que isto vai ocorrer. Não é pode ocorrer, vai ocorrer. Para isso, vamos convidar o Padre Aldo para que façamos a invocação e a oração do Divino Espírito Santo. Padre Aldo. Prezados ouvintes da Rádio 9 de Julho, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui, você aí na sua casa, onde você estiver, os seus afazeres, ou já no momento de repouso. Nos acompanhe, reze conosco, interceda também pelo casal que está aqui conosco, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus nesse pequeno espaço que temos aqui na Rádio 9 de Julho, sempre focalizando a família. Então invoquemos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, hoje então nós vamos fazer o nosso programa de um modo um pouquinho diferente daqueles que nós temos sempre buscado, um documento do magistério da igreja para fundamentar, para dali, a partir do documento,
trazer alguma coisa prática para a vida familiar. Hoje nós vamos, no nosso programa, com o casal Maria de Lourdes e Reginaldo, eles querem apresentar e preparar e organizar aqui um roteiro que é apresentando um pouquinho um testemunho a partir daquilo que eles viveram e vivenciaram, estão vivenciando, daquilo que eles experimentaram como cristãos praticantes, começando da gênese, do comecinho da própria família. Então, nosso programa nesta tarde é em forma de testemunho. Eles até tematizaram o roteiro. Para Deus nada é impossível. Então, é um testemunho também com uma forma concreta de animar aqueles que nos escutam, para também apresentar, porque ter fé ou participar da vida da igreja, ou participar de uma vida familiar, não é simplesmente só sofrimento, desespero ou preocupações. Há também suas preocupações, seus sofrimentos, mas também há vitórias, há conquistas, há confiança, há esperança, há, portanto, testemunho. É hora de testemunhar. Então, nessa tarde, nós vamos começando aqui. O casal preparou também uma pequenina apresentação, assim, de como eles se conheceram, e nós vamos dar a palavra, então, para eles. Eles vão fazer em forma de respostas, e também um vai completando as informações. Primeiro, esta apresentação da vida familiar deles, e depois as coisas concretas como testemunho de fé. Então, bem-vindos mais uma vez, Maria de Lourdes e Reginaldo. Então, nós vamos começando com a Maria de Lourdes. Bom, boa tarde, padre. Boa tarde, Rubens. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E sempre quando venho aqui é uma emoção muito grande, porque para mim Deus é 10 e Deus vem na frente de tudo da minha vida, e falar sobre Deus é uma emoção muito grande e uma responsabilidade também, porque o que eu falar aqui na rádio tem que ser a mesma pessoa, eu tenho que ser a mesma pessoa lá na rua, quando alguém me encontrar, não é? Então eu queria também mandar um beijo para meus netos, Mateus e a Bia, e um amigo meu que me parou na igreja hoje e pediu para eu falar dele, ele chama Betinho, então eu estou falando disso. Muito bem, Reginaldo, com você, seu boa tarde aí para os ouvintes. Boa tarde. Estamos hoje fazendo um depoimento e vamos decidimos falar da importância da fé para enfrentarmos problemas de saúde, contando coisas que aconteceram conosco e que fez a fé toda a diferença, e que parecia impossível, teve solução. A religião está inteiramente ligada à saúde física e mental. Pode parecer estranho unir ciência e fé, mas estudos comprovam que a religiosidade é sim capaz de colaborar na recuperação dos enfermos. Acreditar em Deus faz com que o indivíduo encontre forças e assim consiga superar uma doença. O nosso objetivo hoje não é pregar e nem dar lição de moral para ninguém, mas mostrar que se nós ficarmos de mãos dadas com Deus, a coisa vai ser mais fácil, né? Existem inúmeros trabalhos internacionais demonstrando a importância da religião no tratamento de diversas doenças. Isso, fora os nossos exemplos, que daqui a pouco a gente vai falar, é importante falar que tem cientificamente, porque sabe, padre, tem pessoas que é que nem São Tomé, só acredita vendo, né? Então nós temos até o Dr. Maurício Van Garden, que foi cardiologista nosso, e Dr. Ney, que é atual, que defenderam teses, principalmente o Maurício, nos Estados Unidos. Ele pegou um grupo de pessoas com problema no coração e dividiu, 50 e 50. 50 pessoas com o mesmo problema de cardíaco receberam orações de várias religiões, e 50 pessoas com o mesmo problema cardíaco receberam o tratamento científico. E foi comprovado depois de um certo tempo que as pessoas que receberam orações, muitas se curaram, e as que não se curaram se aceitaram com o problema. Que aí é um outro dilema nosso, que a gente sempre pede a cura. E às vezes não é possível a cura, porque eu não sei. Mas se a gente se resignar e aceitar, fica bem mais fácil para enfrentar, né?
Então, é isso. Então, a gente decide falar, assim, da nossa caminhada, e eu vou começar desde o dia que eu nasci. Meus pais tiveram 4 filhos, eu sou a terceira. E além de ser eu ter 2 homens, depois eu. Então, não sabia que era menina, não é? E minha mãe me teve em casa. O primeiro filho, ela teve um problema quando nasceu, no hospital, ela sofreu muito, então ela não quis mais ir para o hospital. Então, se Deus quiser... Quer dizer, ela não morava na roça, não? Não morava na roça, morava na moca. Como assim, morando na moca? Moca é a moca. Como é que ela vai ter o filho em casa, a filha em casa? Não, o primeiro filho, assim, minha mãe casou e não teve filhos logo como meu pai idealizava. E depois de 3 anos, porque Deus quis, a minha mãe engravida do meu irmão. E então foi tudo numa luxúria total, num hospital, na La Moca, que eu acho que nem existe mais. Mas houve um erro médico e então meu pai teve que buscar um professor da USP para fazer o parto do meu irmão e que sobrevivesse minha mãe e meu irmão. Então a minha mãe era uma pessoa muito forte, eu não puxei minha mãe. E então a minha mãe... Gente, ela não quer, claro, não quer jogar confete para si própria, mas eu sei que ela é forte, mas tudo bem, continue. E aí a minha mãe, conversando com Deus, muito religiosa, ela falou, olha Deus, se eu tiver mais filhos, porque naquela época não se tomava pílula, não se controlava, não se fazia nada, e é por Deus, né? E a minha mãe falou para Deus que se ela tivesse outros filhos, ela teria em casa. Porque por sofrer, ela sofreria em casa. Então havia a parteira, Dona Madalena. Meu segundo irmão, Armando, nasceu num parto normal, normalíssimo, que nem índio. A parteira olhou e falou que já estava nascendo, para esperar só um pouquinho. Nesse pouquinho, meu irmão nasceu. Minha mãe achou ótimo, melhor que o primeiro. Depois de 2 anos, vim eu. Minha mãe quis fazer o mesmo processo. Mas quando chegou a hora de nascer, já estava na posição, a parteira quando via, lógico, eu estava sentada, então ela não estava vendo a minha cabeça. E ela falou que ela não poderia fazer esse parto e minha mãe não poderia mais sair daquela posição. Então, nós moramos na Rotier, com a Rua do Acre, havia um médico e a parteira foi buscá-lo. Então ele disse para minha mãe ser muito forte. E então ele me puxou pelas pernas e eu fiquei com a cabeça dentro de minha mãe, que hoje esse parto às vezes até morre, né? E as duas. E então a minha mãe já sabia que era menina, pela posição que eu nasci. Então eu era para ter o nome dela, Adília. Eu acho que eu não combino com a Adília. Então a minha mãe pediu a Nossa Senhora, e como nós moramos perto da Nossa Senhora de Lourdes, ela pediu e ela falou em voz alta: se Nossa Senhora de Lourdes, se Nossa Senhora aguentou o sofrimento de Jesus, vendo ele crucificado e ficou firme, ela prometia que ela ia ficar firme também. Então muda meu nome para Maria de Lourdes. Aí, Maria de Lourdes está falando da paróquia Nossa Senhora de Lourdes na Água Rasa. Isso. É porque a gente é Lourdes lá em Paris, não? Não. É ali pertinho da Moca. Embora que eu já estive lá para agradecer. E aí foi um sofrimento muito forte para depois eu nascer. Minha mãe teve que aguentar, firme e forte, né? Assim, o médico colocar as 2 mãos dentro para eu nascer. E assim eu sobrevivi. Então eu sou um milagre, né? Hoje, conversando com amigos meus que são ginecologistas, eles explicaram o meu parto, eles falaram que, assim, tanto eu quanto minha mãe foi um milagre. Então, é isso. Mesmo eu estando emocionada, o que eu quero passar hoje é que, assim, seja qual for o problema, confie em Deus. Porque Ele proverá, né? Então, e até os médicos concordam com isso, né? E ajuda até, não, Maria de Deus, já falei, complementando, que até para nascer ela folgada, né? A mãe lutando para que ela nascesse e ela sentada. Eu sei. Quer dizer, outra coisa, Deus ajuda até quem está sentado. Ela estava sentada e acabou ajudando a nascer. E até a situação da mãe dela também, né? Que situação na época, ainda falando em parteira, né? Uma situação do passado que era muito... É uma observação. Muito sério. A filha... A neta da parteira e a bisneta da parteira foram minhas alunas. O mundo é muito pequeno, né, padre?
A Maria de Lourdes é professora, até fiz, inclusive, estudei um pouco com ela. Muitas aulas de inglês, mas tudo bem. Mas antes de passar para o matrimônio, que aí tá bom, estamos na infância, nesse primeiro desafio enfrentado, superado, a fé como um elemento principal. Agora, Reginaldo vai relatar um pouquinho. Aí vocês conheceram depois de quantos anos? Nós nos conhecemos em setembro de 1975. Eram jovenzinhos? Quantos anos? Eu tinha 18. E eu 22. Nos conhecemos num baile. Num baile, num salão. A gente gostava de dançar. E em 9 de julho de 77 decidimos nos casar. Porque a gente queria viajar, a gente queria fazer coisas que naquela época não era muito permitida. Para falar a verdade, nem hoje muito também o é. Mas a gente foi criado mais rígido, né? E aí no casamento a gente faz o juramento, não é, padre? E no juramento a gente faz para alegria, para tristeza, saúde, doença, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. E a gente faz convicto, mas a gente nunca imagina nada, né? A gente, naquele momento, é a emoção de se casar, é a alegria, achando que só vai ser alegria. E juventude será eterna, né? 20 anos, né? Aí já viu. A gente fez esse juramento com convicção, mas nunca imaginava, você nunca imagina que vai acontecer algo. Nos casamos, planejando ficar 2 anos sem filhos. E por que 2 anos, né? Porque até hoje a gente gosta de viajar. Então a gente imaginou, vamos curtir o casamento, entender também, não é? Entender bastante o que é o casamento, essa mudança, essa adaptação, não é? E eu lembro que teve um episódio, porque a minha mãe era muito sim, sim, não, não, né? E às vezes tento imitá-la. Eu sei que faltavam uns 3 dias para nós casarmos, padre. Esse é um caso verídico, parece que eu estou vendo aqui. Nós estávamos na feira livre, né, de rua, sim, lá no bairro. E eu respondi alguma coisa mal para minha mãe. Ela arrumou alguma coisa na casa que eu ia morar. E ela falou, Maria, você viu o que eu fiz? Eu falei, mãe, o que você fez tá bom, tá bem feito. Ela falou, pera aí. Você que vai morar lá. Vem cá, quero conversar com você agora aqui, no meio da feira. Maria de Lourdes, eu fui com você, você tá virgem, você não tá grávida, você não vai casar obrigado, eu não quero me livrar de você, você não é peso para mim. Então pensa bem o que você vai fazer. Você vai casar porque você quer. Então depois não tem volta, pensa antes. E hoje, depois de 40 anos, eu vejo que a minha mãe está muito certa e eu acho que ela precisaria participar dos encontros de noivos nas igrejas para falar isso, né? Porque ela sempre falava muito nisso, sabe? As mudanças, as diferentes criações que vão se juntar para ser um só, não é? Ok, a Maria, ela tocou em assuntos aí, espero que o ouvinte não esteja com um gravador do lado, mas não, porque tem muitos pontozinhos aí que são nuances com relação à doutrina que a gente poderia explorar num outro momento. De alguma forma nós já trabalhamos este assunto no encontro do domingo passado, que é sobre a questão ela disse que casou e esperou 2 anos para a questão dos filhos, né? Nós chamamos isso, o Papa Paulo VI chama de a paternidade responsável. Agora, como quando eu disse que o ouvinte não esteja gravando o programa, porque ficou uma coisinha no ar. Quando a mãe dela, né, os filhos vêm, Santo Agostinho diz assim, os filhos é uma bênção de Deus, quanto mais, melhor. Você não quer bênção? Então, se os filhos são uma bênção, então muitos filhos. Eu já tratei aqui deste assunto, já tomei de todos os lados, mas tudo bem. Mas o que eu queria dizer, quando a Maria lembrava a mãe dela, que dizia assim, não existia pílula, né? A igreja quer que não exista e que o controle seja natural, utilizando os meios naturais, e não, a mãe dela era sábia, viu? A mãe dela era sábia.
Mas nós queremos, para aqui um pouquinho, né, nessa pequenina introdução, então, Maria, não perca aí seu fio, aí sua condutor, que nós estamos no matrimônio e nos primeiros anos do matrimônio, porque nós queremos fazer uma pequenina pausa, tem uma música que você vai anunciar, a primeira canção para os nossos ouvintes, também meditando esse tema. Só poderia ser Som um Milagre, com Voz da Verdade. Rádio 9 de Julho, católica. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Meu amigo, 15 horas 25 minutos em São Paulo. Nós estamos ao vivo pela sua Rádio 9 de Julho de São Paulo, a emissora católica da Igreja Católica Apostólica Romana. Não se esqueça que através dela você pode fazer seus pedidos de oração, não só no nosso programa, mas em todos eles. Nós estamos hoje contando com os trabalhos técnicos do Lucas, é mais um São Paulino, hoje tem Santos pela frente, né, meu amigo? Vamos ver o que vai acontecer lá. Se você quiser participar do nosso programa, é muito fácil. Entre pelo telefone 11, DDD 11, São Paulo 3932-1600, onde a AIDE estará atendendo todos vocês. Pode também através do WhatsApp, que está aqui na minha frente, 11 98371
9919681. Se você quiser alugar uma loja comercial ou até mesmo um apartamento residencial na região de Mocas e imediações por ali, é só ligar para 2796-5776 WTR Empreendimentos. 2796-5776 WTR Empreendimentos, e fale com o Vanderlei, que é o nosso grande amigo e o nosso grande patrocinador deste programa. Para suas compras diárias ou mensais, procure sempre Supermercados da Vó, mais de 30 anos servindo toda a zona leste da capital. É só ver para crer, produtos imbatíveis e qualidades insuperáveis. Nós temos aqui Padre Aldo, a Cidinha do Sumaré, gostando do tema. A sinceridade, segundo ela, está estampada na fala de quem está propondo o tema. Vanderleia do Mandaqui pede uma bênção do Padre Aldo, ao final será dado. Osmária da Vila Rio Branco, pedido de oração aos amigos e familiares. Temos ainda Marcelo da Vila Ré, pede pela família da noiva, que é a Osmária. Aqui tá legal, hein? Um pede pro outro e outro pede pro um. Continue assim, nós estamos aqui exatamente para atender. E o Geraldo da Freguesia do Ó pede orações para familiares, para os amigos Eliseu, Elvira, etc. e também para os inimigos. Este aqui não se esquece de que lado vai. Padre Aldo. Queridos ouvintes, estamos falando de um tema, de um testemunho de fé, de superação, como a fé é um elemento importante para enfrentando os desafios, a fé como um elemento importante na cura, a fé, portanto, como uma vivência concreta, a fé em Deus, nos seus milagres, na sua força, como ter fé é importante na construção de um matrimônio, de uma família edificada em Deus. Estamos com o casal Maria de Lourdes e Reginaldo, tratando, portanto, um testemunho da vida deles, um testemunho para animar também você aí na sua casa, achando que a cruz só pesa para o seu lado. Não, cada um tem a sua cruz. O importante é ter sabedoria e principalmente fé para ir superando, para ir avançando. Nós paramos quando o Reginaldo e a Maria de Lourdes falaram do casamento, dos primeiros anos, e agora eles vão continuar esta conversa de como a vida também foi, na vida foi aparecendo seus percalços, suas contradições. A juventude não é eterna para ninguém, não. E nem a saúde física, né? Algum sofrimento sempre vai aparecendo. É isso aí, padre. Aí depois de 2 anos de casados, a gente tinha planejado os filhos, né? Aí veio o Reginaldo filho, né? Foi uma bênção. E havíamos combinado que nós teríamos 2 filhos. Foi o que a gente planejou, né? E aí o Regis nasceu em 79. E aí em 82 eu fiquei grávida do Diogo. E tudo estava indo bem, uma gestação normal, tudo calmo, só alegria. Até que quando a Maria de Lourdes estava com 8 meses de gravidez, em dezembro de 82, eu infartei com 30 anos de idade. Fiquei na UTI por uns dias, lá rezava para poder ver meu filho nascer. Depois saí do hospital para Maria dar à luz. Não precisa falar que a parte financeira atrapalhou tudo, né? Foi tudo. Até teve uma amiga dela que veio um dia numa conversa lá, perguntou a ela: pô, conversaram comigo, falaram que vocês estão para se separar porque vocês estão sem dinheiro, perderam tudo. Mas isso não era verdade, né? São calúnias, porque é isso que acontece. Quando a gente às vezes está assim para baixo, usando o palavreado até baixo ferrado, né? Financeiramente, tudo girando ao contrário, a gente precisa ouvir pessoas que nos levantem e não pessoas que nos coloquem mais para baixo. Mas tinha uma coisa que eu nunca esqueci, eu nunca vou esquecer. Eu e o Reginaldo, nós casamos por amor. E a gente sempre teve um respeito muito grande entre nós dois, e a gente sempre se amou muito.
Então foi difícil, foi uma fase muito difícil, com aquela barrigona, não foi fácil. Mas aí o Diogo nasceu, num parto normal, sem sofrer nada, sem dor nenhuma. Não nasceu sentado. Não, nasceu sentado, nasceu lindo e maravilhoso. Mas dizem que a dor do parto é uma das piores deste mundo. Olha, é uma novidade aqui, né, nesses microfones. Bom, como não sentiu dor alguma, nenhuma, mas tudo bem. Nem no parto do Reginaldo Filho, nem do Diogo. Existe uma anestesia própria, é só as mulheres correrem atrás que existe, tá? Isso há mais de 30 anos atrás, mas continua até hoje. Mas acontece que o problema do Reginaldo não estava resolvido. Ele saiu do hospital porque tanto o meu médico quanto dele se reuniram e acharam melhor eu ter o nenê para depois ele voltar para o hospital. Assim ele volta e o médico decide que ele deveria fazer um cateterismo. E o cateterismo, há 35 anos atrás, padre, era uma coisa muito perigosa, era muito desconhecido esse exame, sabe? E o médico, quando fez o exame, ele me chamou num canto. O Diogo tinha de 10 a 15 dias de nascimento. E ele me falou que o Reginaldo o risco de vida era muito alto. Nós estávamos no Hospital do Coração. Ele falou que por ele ia até para outro hospital e que não garantia a vida do Reginaldo. Eu era muito nova, né? 26 anos, meia bobinha, porque hoje eu brigaria com esse médico. Ele não poderia ter falado para uma mulher que acabou de ter neném, podia até ter secado o leite, mas naquela época a gente era ignorante, né? E eu lembro que ele falou assim, olha, não chora. Vazou todo o leite, molhou toda a minha roupa. Ele falou, não chora, fica calma, você vai com o Reginaldo, agora ele vai almoçar, você não comentar nada com ele e vai para casa. E lá eu encontrei com uma amiga que comentou comigo, né? Que quem ia decidir era Deus. Eu nunca esqueço isso porque ela falou, Maria de Lourdes, pensa nisso, você confia em Deus nas horas boas, vai ter que confiar em Deus nas horas ruins também. E essa senhora é Dona Francisca. Ela ajudou a minha mãe a criar eu e meus irmãos e depois ela vem a me ajudar a criar meus filhos, tanto é que meus filhos até hoje chamam a Dona Francisca de Vovó Francisca. Ela está viva. E assim foi que a gente foi se recuperando e eu fui confiando em Deus. Aí eu me recuperei e seguimos nossa vida com nossos 2 filhos. Mas quando eu estava com 40 anos, em 1992, tive uma isquemia cerebral. E lá vou eu mais uma vez para UTI. Não é que eu gosto de hospital, não, mas... E muito menos infelizmente, UTI, né? Não. Mas foi... Vou até falar de outra oportunidade para eu me apegar mais a Deus ainda e rezar e pedir para eu ver meus filhos crescerem, levando eles na escola, querendo ver o futuro deles. Mas é engraçado, assim, não é que é engraçado, mas a gente, hoje, contando a história, vai passando um filme na cabeça, né? Sim. Então a gente vai vendo que, nossa, era muito medo, mas que hoje eu não vejo mais como esse medo, eu não vejo esse medo tão grande, tão assustador, sabe? Como se o encardido quisesse amedrontar a gente, não é? Eu lembro de um fato que me marcou muito, o neurologista do Hospital São José do Brás, agora tem outro nome esse hospital, Santa Virgínia. Ele me achou muito nervosa e com as crianças pequenas, né? E o Reginaldo, aí ele falou, olha, seria interessante você tomar um calmante. Eu nunca tinha tomado calmante, mas se o médico mandou, não é? Então teve uma noite que eu ajudei o Reginaldo a tomar os remédios dele, ele dormiu, fui no quarto dos meus filhos pequenos, pus meus filhos para dormir e tomei esse remédio de tarja preta. Só que assim que eu engoli, me veio um sentimento de culpa, padre. E aí o que aconteceu? Eu fiquei pensando, gente, eu fui muito egoísta.
eu vou dormir, e se meu marido acorda e precisa de mim, ou se meus filhos acordam e precisa de mim. Então, esse remédio fez efeito contrário no meu corpo. E eu fiquei assim, que nem um zumbi. Fiquei a noite inteira acordada. Depois o médico me explicou que o meu subconsciente lutou contra esse remédio. Aí eu cheguei fora e não quis saber de mais nada, e eu tinha que enfrentar e confiar em Deus. O médico me chama, para variar, né? E fala para mim que a situação do Reginaldo era bem delicada e que não tinha certeza se ele ia escapar dessa. Aí novamente eu falei que quem ia decidir era Deus. Não era ele, não era ninguém, era Deus. E assim a gente foi levando a vida, né? Mais um pouquinho, Reginaldo. Vamos ao desfecho desta conversa, dessa história. Vai precisar de outro programa. Vai, então vamos adiante. Novamente Deus agiu em nossas vidas, melhorei e sem sequela nenhuma. Voltamos à rotina. Mas em 1999, com 47 anos, eu tive uma outra isquemia, dessa vez transitória, nas duas pernas. Fiquei sem circulação nas duas pernas e caí. Nós frequentávamos a igreja São Pedro Apóstolo na Moca. Que ainda frequenta, né? Ainda frequentamos. Sim. Como paroquianos. E nossos filhos estavam tocando na missa das 10. Bem na hora do credo, eu senti as minhas pernas formigarem. Fui querer sentar, já não deu mais tempo. Fui ao chão, caí, perdendo o equilíbrio. Aí meus filhos pararam de tocar, foi aquela confusão tremenda lá, ninguém sabendo o que estava acontecendo. Aí meus filhos me levaram rapidamente para o hospital. E novamente, né? Eu fui chamada pelo médico. Dessa vez o médico foi bem claro. Nossa, mais claro impossível. Maria de Lourdes, você já sabe todos os problemas que o Reginaldo teve, né? E dessa vez vai ser difícil ele escapar. E eu gostaria que você fosse falar com seus filhos. Mas eu não tive coragem de falar com meus filhos. Fiquei lá no UTI perto dele, rezando, e falei pro médico, né? Deus vai tirar ele dessa, tem que tirar. E eu fui pedindo, né? Mas é uma luta, né, padre? O senhor ficando... Quem está aqui do lado vendo o casal falar, e de vez em quando é um fato que se passou lá atrás, mas vem aquele... Parece que um nó na garganta, né? Que reporta e faz com que o cidadão retorne ao dia dos fatos e vivencie aquela trama e aquela situação novamente. O que deixa, na realidade, preocupante é o seguinte: grandes problemas e talvez minúsculos problemas perto de outros tantos que estão por aí. Ou então, alguns que estão por aí, que estão pensando que tem um problema gigantesco, e ao ouvir o relato que eles estão passando aqui, pode dizer assim: meu Deus, eu que chorava por não ter sapato, viu a infinidade de pessoas que não tinham nem os pés. Ou seja, eu estou chorando de barriga cheia, porque o meu problema é minúsculo. Ok. Talvez, Reginaldo, talvez não, com certeza. Eu estou controlando aqui o tempo, nós temos que fazer a nossa segunda e última pausa, para depois a gente fazer aqui um desfecho positivo, né? O quanto a fé, a oração, a participação na vida ativa da igreja trouxeram vocês, assim, ao gozo da saúde, né? Nós vamos ouvir. Bom, a música que nós escolhemos é Manda Seus Anjos, dos Anjos de Resgate. Anjos de Resgate aqui são famosos, viu? Católica. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar.
vem teu espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar, pra nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor. De todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Confio em vós, revele tua face para nós. Levanta-te, põe o teu escudo sobre nós. Manda teus anjos Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 15h43 na capital que mais cresce na América do Sul. Você está na 9 de Julho, 9 de Julho que é a nossa emissora católica, 9 de Julho que é a emissora da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente da capital, mas mandando as suas recomendações para todo o Brasil com a graça de Deus, através dos e-mails, através da internet, vai também para o mundo inteiro com a graça de Deus. Contamos hoje com os trabalhos técnicos do Lucas. Muito obrigado, Lucas, mais uma vez. O telefone número 11, DDD 39321600, a Aida continua trazendo os bilhetinhos para cá, o WhatsApp continua ativo também, 11 983719681. E nós gostaríamos de dizer o seguinte, que todas as vezes que você quiser alugar ou comprar um estabelecimento comercial, ou mesmo no residencial, na Moca e nas imediações, é só ligar para 2796-5776, 2796-5776, WTR Empreendimentos, e fale com o Vanderlei. Gente fina, barbaridade, esse a gente conhece. Supermercados da Avó, há mais de 30 anos, servindo toda a zona leste da capital. Preços imbatíveis em matéria de supermercado, não tem para ninguém. Se você quiser saber qual é o endereço mais próximo da sua casa, entre lá em www.supermercadosdavó.com.br e verifique qual a loja que melhor atende. Vá lá, vai fazer um teste e você vai ver. A Raimunda Parque das Árvores diz o seguinte, Padre Aldo, está encantado com os depoimentos, gosta muito dos anjos de resgate, e nós também, dona Raimunda, não se esqueça da gente. Sônia Regina da Lapa, o tema e o programa são muito bons. Maria Estela de Arthur Alvim pede oração pela filha Estela Regina. Paulo e Rosana da Moca, programa inspirador, diz ele. Josimar, o casal Josimar e Ascar, diz que eles conhecem de perto a vida do nosso querido Reginaldo, da Maria de Lourdes, que estão aqui expondo, diz que realmente não falharam nenhum depoimento. Alice do Parque do Tietê pede orações para o sobrinho Edinaldo, que será internado recentemente. E o Geraldo, Padre Aldo, da freguesia do Ó, diz o seguinte: eu estou separado, com 3 filhos para cuidar, estou precisando de muitas orações. Meu querido Geraldo,
O senhor, ouvindo os depoimentos desse casal que aqui está, parece que eles passaram por um mundo de guerra, estão vivos com aquela fé e com aquela crença a todo vapor. Padre Aldo. Então, queridos ouvintes, continuemos. Agora vamos à parte, nós temos alguns minutos, 14 minutos ainda, e nós queremos também ficar com o lado positivo, tá? Não queremos esconder a vida real e achar que a vida não tem problemas. A vida tem problemas, sim. Um pouco de chumbo, diz um ditado popular, sempre vai sobrar para você, para mim, para nós. Agora a gente precisa saber tirar deste mundo, às vezes, que o sofrimento vem, e tirar aí coisas sólidas para a nossa formação do nosso caráter, formação da nossa vida de fé, nossa vida de confiança em Deus, nossa vida de esperança. Maria de Lourdes e o Reginaldo estão aqui e agora eles vão adentrar naquela parte assim comunitária, a vida de oração também, vivenciando na comunidade, na participação de grupos, coisas concretas que ajudaram também a vocês, de alguma forma, fazer esta resenha mais de positiva, né? Levar adiante a vida, mesmo sabendo que problemas, sequelas também restaram e ficam sempre, mas seguir adiante com a força da fé, da confiança, do louvor a Deus, da participação como ministros da Eucaristia, o que isso trouxeram, estas participações e atividades trouxeram, agregaram à vossa vida familiar, à vida de fé, que traz também a cura. Bom, a gente estava passando nossos problemas e tanto eu quanto o Reginaldo, a gente rezava muito para a gente poder, juntos, ver os nossos filhos crescerem. Eu sempre fui católica, apostólica romana, mas eu não tinha aquela vivência. Mas aí Deus foi mostrando um outro caminho para mim. Eu conheci o grupo de oração São Pedro, que era comandado naquela época pelo Senhor Jesus e a Marli. Aí a minha vida, ela vai tomar um rumo totalmente diferente, totalmente voltado para a igreja. Eu começo a entender as maravilhas que Deus fez na minha vida, desde que eu nasci, e na vida do Reginaldo, padre. Porque aí a gente percebe que durante os sofrimentos, a gente estava sempre crescendo. E a gente às vezes não percebia isso. Que através do sofrimento, tanto eu quanto o Reginaldo unidos, a gente estava cada vez mais perto de Deus, né? Aí depois... Aí nos tornamos ministro extraordinário da Eucaristia. Começamos a louvar ainda mais a Deus e a pedir intercessão de Nossa Senhora. Nossa família se tornava mais forte e unida, todos participando da igreja. Nossos filhos cresceram e se formaram. Então nosso pedido foi aceito, que era ver os filhos crescerem, formados. Um é acupunturista, fisioterapeuta, dono de uma faculdade, o outro é advogado numa firma de multinacional. E assim foi indo nossa caminhada. Em 2002, quando nós fizemos 25 anos de casado, eu já tinha até marcado missa, um salão para fazer uma festa. O padre Tiago faz uma proposta para nós. Ele dava 1% de chance de a gente ver o Papa, de a gente receber a bênção do Papa, naquela época João Paulo II, né? Hoje o Santo. Então, no dia 29 de junho de 2002, o que parecia impossível, nós conseguimos. Nós falamos com um santo. Ele deu a bênção para nós e a gente teve 5 minutinhos para falar, né? Depois disso, a nossa vida estava calma, mas o Reginaldo teve outro problema. Em 2012, a gente estava no shopping Moca. Em setembro de 2012. Isso. Nós estávamos no shopping aguardando a alimentação, que você compra e espera a senha. Eu tive um desmaio, foi caracterizado uma convulsão, perdi os sentidos. Aí ela começou a gritar, tá? E ele fala que eu aproveitei. Eu aproveitei até para dar um tapinha nele, padre. Ela me deu uns murros, não foi uns tapas.
Não, calma, pessoal, calma. Ele estava desmaiado. Sim. Eu não queria aceitar isso, né? Sim. Aí eu falei, acorda, Reginaldo. Aí dá uns tapinhas, Sim. né? Aí comecei a gritar no shopping. Mas, padre, em 10 minutos nós estávamos no Hospital Vila Lobos. Tanto é que depois eu volto no shopping Moca e fazer um agradecimento, assim, pessoalmente, para os donos de lá, porque é lógico que eu não quero que ninguém passe mal, mas assim, a segurança e a correria, nós fomos assim rapidamente levados para o hospital. Isso aí é uma coisa muito importante, que fez a diferença na vida do Reginaldo, né? Ok, mas antes eu queria, porque nós falamos um pouquinho ali de Nossa Senhora, e porque eu sei, tenho essa informação de que vocês têm uma imagem peregrina de Nossa Senhora, vocês promovem. Sim. Fale sim. um pouquinho disso, como é que funciona esse movimento, vocês têm uma réplica da imagem. O padre Tiago, ele trouxe de Fátima essa imagem, que foi abençoada pelo bispo de Leiria, por uma razão, por Deus, quando ele estava como vigário na igreja São Pedro, ele nos conheceu, e por Deus, ele perguntou se nós gostaríamos de ser o casal guardiães. E nós aceitamos, né? Nós não demos nenhum tostão, até perguntaram a gente, não demos dinheiro nenhum, não é dado nada. Depois disso, nós vamos a Fátima, e lá com Dom Luciano a gente assina um documento de sermos responsáveis por ela, e ela está à disposição de qualquer pessoa ou padre que queira levá-la. Eu falo para as pessoas que a gente só dá um banhinho nela, só toma conta dela, mas ela não é nossa. Por exemplo, agora ela está em casa. Se alguém quiser levá-la para sua casa ou para a igreja, pode. A única coisa que o padre Tiago Venceslau pede é que seja feita orações, porque Nossa Senhora, ela é a nossa grande intercessora. Então, ele pede que reze-se o terço, chame as famílias, chame os vizinhos para participar. Ela é feita de madeira, ela não tem uma colagem. Ela é linda, padre. Eu já tive a graça, eu já vi a imagem. Agora nós temos que disponibilizar para os nossos ouvintes um canal de comunicação, Rubens. É por e-mail, é pelo Face da página do nosso... Porque se alguém está nos ouvindo, eu gostaria de receber a imagem de Nossa Senhora, como é que nós vamos fazer isso? Ela pode entrar em contato com a gente através do Facebook, através do e-mail que a gente está passando. Passe novamente. Isso, Família Fonte de Amor e Vida, arroba, Família Fonte de Amor e Vida, vai fazer rádio 9dejulho.com.br, é o nosso e-mail. Lá nós repassamos esse interesse. Ou então também, como disse, pelo facebook.com/Família Fonte de Amor e Vida, colocando a sua intenção. Por exemplo, que eu acho bonito, padre, eu gostaria de acrescentar, como que a gente leva uma imagem para casa e não faz uma oração para essa imagem? Ou seja, como que nós convidamos um parente e nós não conversamos com o parente em casa? Eu só estou insistindo com a comunicação, então para os ouvintes não entrarem em contato com a 9 de julho. Porque isso não é assunto da 9 de julho. facebook.com/Família Fonte de Amor e Vida, e ele vai fazer na realidade por escrito realmente, e nós encaminharemos para Maria de Lourdes e para o Reginaldo fazer esta transação de como a santa chegar até você. Transação é ótimo, né? Sabe, é só para ficar lá uns 2 dias, depois volta. Olha, padre, eu só gostaria de aproveitar o ensejo de falar, a Marisa, ela é da igreja da Bom Conselho. Ela faz um trabalho com Nossa Senhora que assim é digno de louvor, porque ela leva para as pessoas com câncer. Ela coloca no carro, leva nas famílias. Essa garota, ela é do grupo de oração da Bom Conselho, ela faz esse trabalho assim gratuitamente. Então assim, na nossa igreja não muito, mas assim, algumas pessoas da nossa igreja vêm buscar, ou eu, o Reginaldo a leva. É isso, não é tudo gratuito. Mas vamos, Reginaldo, ainda tem uma palavrinha sobre a conclusão desse episódio, e a gente tira aqui uma conclusão também, uma mensagem pelo menos. Eu
falando lá do dia que eu desmaiei no shopping, ela já comentou. Eu só tenho a dizer agora que, com tudo isso que os ouvintes escutou, eu posso dizer que eu sou duro na queda. Aquilo que parece impossível para os homens, não é impossível para Deus. Hoje estou bem, sempre agradecendo a Deus pela sua misericórdia e pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ok, ótimo, Reginaldo. Agora, Maria, nessa experiência, nesta vivência, nesse percurso, né, vocês começaram o programa dizendo o quanto a fé tem esta capacidade, é um elemento, né, agregador à cura, né, um elemento que se ajunta, né, nós nos desprezamos a intervenção da medicina, da ciência, da sabedoria também dos homens, mas o poder, a força daquele que se reveste interiormente também de fé e de coragem para se levantar, de esperança na vida, né? De valorização da vida. O que é que você poderia dizer assim, em poucas palavras, né? Como é que se vivencia isto, né? É louvando, é indo à igreja? Como é que isso acontece? Olha, padre, são várias coisas. Eu vou falar de mim, não é? Olha, quando eu ia na igreja, quando eu ia na missa, eu já sentia Deus. Mas eu sabia que isso não é suficiente. Então, Deus foi me encaminhando para o grupo de oração. Mas não precisa ser só o grupo de oração, pode ser os vicentinos, pode ser encontro de casais, desde que a gente faça o bem para o próximo, desde que a gente não se vanglorie do que a gente faz. Entende, padre? Por exemplo, quando nós decidimos, eu e o Reginaldo, falarmos sobre o que aconteceu com a gente, não é para ter pena. Não, é o contrário. Era para nós andarmos de joelhos até o final da nossa vida, falando obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Porque Ele mostrou para nós o sofrimento, mas Ele mostrou para nós que tem saída. Que com Deus o sofrimento é amenizado. Ou senão se consegue a cura. Eu fico até emocionada, porque eu vejo às vezes pessoas ou materialistas demais, ou fazendo caridade, mas jogando para todo mundo, falando para todo mundo o que fez. Não tem sentido. Por exemplo, agora na quaresma, a gente tem que aproveitar, pensar em alguém que está doente, dá um telefonema, liga, vai visitar, sabe? Dá um abraço de verdade, não um abraço interesseiro, padre. Entende? No louvor, por exemplo, no grupo de oração, onde que eu me extravaso, eu canto, eu pulo, eu louvo, eu consigo forças para participar melhor da missa. Muito bem, nós continuaremos, Reginaldo, você disse que precisaria de um outro programa, certamente precisará, mas nós agradecemos a todos os nossos ouvintes, a Nina e o Ramos, que escuta o nosso programa. Outro dia ela me disse, padre, mandou um alô lá, escuta o senhor, não fala nada, tá falado, Nina. Deus te abençoe, continue aí na sua missão, importante a vida da comunidade. A Nina e o Ramos da paróquia Nossa Senhora Aparecida, comunidade Cristo Ressuscitado. A você que telefonou, escreveu, mandou seu recadinho, nós levaremos, colocaremos no altar do Senhor e nós pedimos a Deus que Ele te ajude durante esta semana e nos encontraremos no próximo domingo. Receba agora a bênção de Deus com a proteção de Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre vós, seus familiares, suas casas, seus empreendimentos, seu trabalho, a bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo, se Deus quiser. E Ele quer. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Mais uma vez, dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não
Não abandones a tua família, precisa de ti. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Ama dos presentes que o Senhor já te deu. Tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa,